Oi, gente. Professor Marcos aqui, gravando um videozinho para vocês, para a gente resolver essas 4 questõezinhas aí do rumo ao ensino médio da página 355, certo? Então, a número 1 é simplificando a expressão, obtém-se o número, né? Então, aqui, gente, nós vamos usar um caso de fatoração que nós aprendemos no ano passado, né? A gente vai trabalhar com um fator comum e evidência. Além disso, nós vamos trabalhar também, saber lidar também com as propriedades das potências, tá certo? Então, qual que é o mecanismo aqui? No denominador, você vai olhar qual que é o menor expoente, que é 2 elevado a 35, né? E eu vou colocar 2 elevado a 35 em evidência. Então, eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma, mas é a mesma expressão, só que escrita de uma outra forma. Vamos lá. Lembra que ele está dentro de uma raiz. Então, eu vou colocar tudo 2 elevado a 35 em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Então, 2 elevado a 37, eu consigo chamar ele de 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 2. Concordam? Porque pela multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então voltaria ao 37, não mudei nada. No denominador, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a 35, ele multiplica 1. Mudou alguma coisa? Não. Mas o 2 elevado a 38, eu vou chamar de 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 3, porque voltaria ao 38. Mas o 2 elevado a 39, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou chamar de 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 4. Certo? Tá, Marcos, mas para que você está fazendo isso? Agora, aqui eu tenho 2 elevado a 35 nessa parcela. Tenho também 2 elevado a 35 aqui e também tenho aqui. Então eu posso colocar ele em evidência, certo? Então ficaria, ó, raiz. No numerador, eu não estou mexendo, vou deixar quietinho aqui, ó, 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 2, certo? No denominador, eu vou colocar o 2 elevado a 35 em evidência. Então, vezes. Se saiu 2 elevado a 35, sobra 1. Mais, se saiu 2 elevado a 35, sobra 2 elevado a 3. Mais, se saiu 2 elevado a 35, sobra 2 elevado a 4. Certo? Para quê? Para você poder, ó, simplificar, ok? Então, o que eu vou ter aqui ainda? Eu vou ter uma raiz de 2 ao quadrado dá 4, certo? Deixa eu fechar esse parênteses aqui que eu esqueci. De 1 mais 8 mais 16. Ou seja, eu vou ter uma raiz de 4 sobre 25, que dá 2 quintos. E se você transformar em decimal, dá 0,4. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Show? O número 2 é uma questão de racionalização, certo? Então eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, nesse caso aqui, por raiz de 3. Ó. Vou fazer até aqui mesmo, ó. Certo? Aqui a gente faz a distributiva. Então ficaria raiz de 63 mais raiz de 18 sobre raiz de 9. O 63 eu consigo fatorar ele, gente. Então, quando você fatorar, você vai ter aí uma raiz de... Porque o 63... Vou até fatorar, ó, mais fácil. 63. Por 3 dá 21. Por 3 dá 7. Por 7 dá 1. Vou poder agrupar aqui, ó. O 18 também, olha. 18 por 2 dá 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Também agrupo aqui. Então eu vou ter aqui 3 ao quadrado vezes 7. Mais aqui 3 ao quadrado vezes 2. Sobre, já vou colocar 3, tá? E aqui eu vou eliminar, ó. Esse 3 sai da raiz, esse 3 também sai da raiz. Então no numerador fica 3 raiz de 7 mais 3 raiz de 2 sobre 3.
eu não posso unir 3 raiz de 7 com 3 raiz de 2, porque os radicais são diferentes, né? Mas olha que interessante, o 3 se repete aqui e aqui. Então eu também posso usar o fator comum em evidência, certo? Vou colocar o 3 em evidência, que multiplica raiz de 7 mais raiz de 2. E o denominador, vou repetir. Para que você fez isso, Marcos? Para eu poder simplificar. Então o resultado, raiz de 7 mais raiz de 2. Tem essa alternativa? Tem, ó. Letra D. Certo? Aqui ele explica um método de iterações para calcular algumas raízes. Tá? O que ele fala? Que a raiz de A é aproximado, vamos pensar assim, que A mais B sobre 2 vezes a raiz de B, onde A é a raiz que eu quero descobrir e o B é o quadrado perfeito mais próximo. Ele deu um exemplo, a raiz de 17. Como é que você calcularia a raiz de 17? O quadrado perfeito mais próximo é o 16, tá? Quadrado perfeito são números que têm raiz exata, certo? Então o que nós temos aí, ó? Ele pegou o 17 mais o 16, que é o quadrado perfeito mais próximo, sobre 2 vezes raiz de 16. Aqui dá 33, raiz de 16 dá 4, 2 vezes 4, 8, dividiu, acha o resultado. Então ele vai fazer agora, ele pede para você fazer com raiz de 33, certo? Primeira coisa que você tem que pensar, qual que é o quadrado perfeito mais próximo? Que no caso é o 36, concordam? Então o A vai ser o 33 e o B vai ser o 36. Então o que eu vou ter aí? Eu vou ter 33 mais 36 sobre 2 vezes a raiz de 36. Aqui vai dar 69 sobre 2 vezes 6. 69 por 12. Não tem esse resultado, porque as questões, as opções estão em números decimais. Aí você divide, né? 69 por 12, quanto que dá? 5 vezes 12 dá 60, não é isso? E sobra 9. Vou colocar um 0 e uma vírgula. Aí vai dar 7. 7 vezes 12 dá 84. Sobra 6. Põe mais um 0. Aí vai dar 5. Sobra nada. Então eu tenho aqui, ó, letra B. Tranquilo? A número 4 é uma questão aí do Instituto Federal de Ceará, ó. Para todo número real positivo A, a expressão é equivalente a... Ele quer que você simplifique essa expressão. Como é que eu posso simplificar? Nós novamente vamos usar o fator comum em evidência, certo? Eu vou colocar o raiz de A em evidência. A elevado a 1. Vocês concordam que A elevado a 1 está aqui? A elevado a 1 também está aqui, porque aqui é A elevado a 1 vezes A elevado a 2. Concordam? E o A elevado a 1 também está aqui, porque A elevado a 1 vezes A elevado a 5. Certo? Então, se eu colocar o raiz de A em evidência, o que vai me dar aqui? Ó? Raiz de A, ele saiu. O que sobrou? O 1 que está multiplicando. Ó. Então, 1. Mais, era raiz de A ao cubo. Se saiu raiz de A a primeira, sobrou raiz de A a segunda. Mais, era raiz de A a quinta. Se saiu raiz de A a primeira, sobrou raiz de A a quarta. Sobre raiz de A. Olha que lindo. Você pode, ó, simplificar. E aqui a gente consegue resolver também. Porque ficaria 1 mais raiz de A ao quadrado. Se você simplifica aqui, sobra só o A. Mais raiz de A à quarta. Como é que eu faço isso? Você pega esse expoente e divide por esse. Lembra de transformar em expoente fracionário? Por exemplo, aqui, ó. Vou lembrar aqui. Aqui o índice é 2. Então ficaria A elevado a 4 sobre 2. Então você divide o expoente pelo índice, que dá A ao quadrado. Se for uma divisão exata, a raiz é exata. Acabou. Então aqui, ó, 4 por 2 dá 2, então ficaria A ao quadrado. Tem essa resposta? Tem sim, ó. 1 mais A ao quadrado. Show? Vou voltar aqui para vocês fazerem um print, se perderam aí, ó. Então tem o número 1, o número 2, o 3 e o 4. Falou? Grande abraço, galerinha.